Olá, graça e paz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos aqui na nossa quinta online e que tempo precioso nós estamos tendo, né? O Senhor tem sido generoso para conosco, né? As coisas que Ele tem feito, nós somos eternamente gratos pelos testemunhos que nós estamos ouvindo. E aproveite aí, convide seus amigos, os seus familiares para estar conosco e que nós possamos ter um tempo agradável na presença do Senhor e ver o quanto Deus tem sido fiel conosco, o quanto Deus tem sido amoroso no seu amor, sendo fiel, sendo presente, sendo recurso, sendo a paz, sendo o consolo e o conforto que todos nós precisamos, amém? Que o seu coração esteja receptível, não é? Eu gosto muito de um texto que diz sobre o semeador, e eu gosto muito da questão que Jesus usa o solo, né, como um lugar, o nosso coração como solo para semear a semente, que é a palavra dele. E que o seu coração seja esse solo fértil, onde não tem pedras, onde não tem espinhos, onde não tenha o calor excessivo que venha matar essa palavra do Senhor. Que o seu coração seja esse solo fértil. E eu queria iniciar com um texto, engraçado que no domingo nós tivemos o culto, não é? E o texto, o tema que o pastor Alex usou foi, já li esse texto. E ele falou assim, nós sempre temos um texto que fala com a nossa vida. E o texto que Deus falou comigo, né, assim, no início da minha conversão, foi bem intenso, mas eu guardo ele até hoje, que diz assim, está em 1 Pedro 4, do verso 12 ao 13, que diz assim, amados, não estranheis a provação que como fogo vem sobre vocês, como se estivesse acontecendo alguma coisa estranha, mas alegrai-vos por serdes participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exultai na revelação da sua glória. Eu amo esse texto, porque foi um texto que o Senhor falou comigo, e como ele ressalta, né, olha, não se preocupe, não estranhe a forte provação que vem como fogo, mas alegre-se, porque da mesma maneira, Jesus sofreu, e ele venceu. E, bem, o meu testemunho hoje eu quero compartilhar com vocês, e eu amo, porque o bom é quando nós enxergamos da onde Deus nos tirou, da situação, do contexto que o Senhor nos chamou, né? E a palavra de Deus diz que Ele nos escolheu, né? Ele falou com Jeremias, eu te escolhi no ventre de sua mãe. Então, Ele escolheu a mim, Ele escolheu você, e Ele escolheu os seus, Ele escolheu a todos nós, não é? Então, nós temos quando nós chegamos para essa família de Cristo, nós então enxergamos da onde Ele nos tirou, as situações, os meios que Ele usou, para que nós, então, pudéssemos enxergar a luz dele, né? E as trevas não podem conter. Então, eu me chamo Sandra, vim de uma família grande, né? A minha mãe teve 9 filhos, e só sobraram 6, e 4 homens e 2 mulheres. Meu pai era idólatra, e aí, com isso, levou minha mãe também para essa religião de idolatria. A idolatria simplesmente é uma religião que nos impede de ver a verdade de Deus, né? E então, infelizmente, eu pude ver que isso fez um grande mal para minha família, né? Bem, mas vamos lá, voltando assim para o início. Quando eu era criança,
Deixa eu só, eu falei que Jeremias, né, Deus fala para Jeremias que escolheu no ventre, né, e quando eu era criança, eu lembro que eu deveria ter uns 2 ou 3 anos, e eu lembro que tinha uma festa na casa dos meus pais, e eu, então, estava brincando com um palito de dente, e aí eu lembro que eu enfiei aquele palito de dente, assim, no ouvido, e empurrei contra a parede. E aí, então, dali eu não me lembro mais de nada, eu só consigo, tenho só alguns flashes, né, que me levaram ao hospital, mas enfim, essa é uma lembrança que eu tenho. E por que que o Senhor está me lembrando isso, né? Porque quando nós nascemos, Deus tem um chamado para nós, mas o diabo tenta em todo momento destruir esse chamado, destruir esse propósito que Deus tem para a nossa vida. Como eu disse, a minha família era idólatra, né? Todos os meus irmãos também acabaram seguindo essa religião de idolatria, e eu vi que tinha muita tristeza, né? Não naquela época, mas olhando hoje, olhando para aquela época, eu consigo entender o quanto sofrimento a minha família viveu. O meu pai, além de ser idólatra, ele era um adúltero. Contudo, a minha mãe sofreu muito com isso, e só que infelizmente quando nós estamos presos nessa idolatria, nós não conseguimos ver. É como se nós estivéssemos com os olhos vendados. E o pior é que as pessoas acham que aquilo é normal. O pior é que as pessoas acham que aquilo nunca vai mudar. Ou, enfim, as pessoas não conseguem esboçar forças para sair daquilo. E a minha adolescência, então, depois de um período, né, eu lembro que com 5 anos nós nos mudamos para São Paulo, meu pai havia falecido, e um dos meus irmãos também havia falecido, né, morreu assassinado, minha mãe sofreu muito, em seguida meu pai veio a falecer. E eu tinha um irmão mais velho que morava aqui em São Paulo, então nós viemos para cá em São Paulo. E aí, com a idade de 5 para 6 anos, nós morávamos em uma vila, e ali a nossa brincadeira com as crianças era para um estilo de engano, era para um estilo que poderia me enviar a uma deturpação. E então ali nós brincávamos de casinha. E é engraçado, né, que às vezes nós não prestamos atenção no que os nossos filhos brincam. E nós brincávamos ali de casinha, e o curioso é que só tinha um menino, né, e então ali nós brincávamos de casinha, e às vezes era menina com menina, era menino com uma menina, mas como só tinha um menino, então não dava para brincar de outra maneira, né, só apenas uma família de papai e mamãe brincava, né, mas nessa brincadeira, então, muitas das vezes, eu brincava de papai e mamãe com uma outra menina, e ali, então, nós nos beijávamos, nem sabia beijar, porque uma criança de 7, 8 anos, não é? Mas nós queríamos ser como os adultos, era brincadeira, então ali eu vejo, hoje em dia está tão em alta, né, a criança escolher o que ela quer, mas isso vai contra a palavra de Deus. E aí eu vejo como Deus sempre foi me blindando para que eu não caísse nesse engano, nessa mentira, né? E então ali foi uma fase, né, assim, que eu olho, onde também eu acabei me envolvendo com a questão de masturbação. Por quê? Porque tudo isso iria impedir de eu viver um propósito de Deus. E hoje em dia eu vejo que às vezes os pais não percebem o abismo em que as crianças estão caindo, né? Não ficam atentas nas brincadeiras. Hoje em dia não é mais brincadeira de casinha, hoje em dia é algo muito pior, não é? Que também pode conduzir a um caminho assim de masturbação, de deturpação sexual. Mas tudo isso eu entendo que é o quê? Quando nós estamos presos dentro de um engano, dentro de uma mentira, tudo que está ao nosso redor é uma mentira mesmo, mas a pessoa, né, nós vamos estar amarrados àquilo ali.
mas o plano de Deus é melhor. O plano de Deus é infinitamente melhor para mim e para todos. E quando eu tive 12 anos, eu então fui trabalhar, eu e a minha irmã, todos os meus irmãos começaram a trabalhar muito cedo, porque a minha mãe era sozinha, então conforme as crianças, né, os meus irmãos iam tomando uma idade, e naquela época podia-se trabalhar muito novo, né, a minha irmã começou a trabalhar com 11 anos, eu comecei a trabalhar com 12 anos, e então assim, eu trabalhava e todo o dinheiro era para minha mãe, para manter a casa. E aí, às vezes eu queria ser rebelde, não é? Então, o que que eu fazia? Eu pegava o salário, aí eu ia lá para uma rua chamada 7 de Abril, que tinha umas lojas de surf lá, porque era moda usar roupa de surf e tal, e então eu chegava em casa com dinheiro faltando. Ai, a minha mãe ficava muito brava, porque era dinheiro do aluguel. Só que eu, como criança, não entendia aquilo, né? Porque com 12, 13 anos, ainda querendo ou não, é uma criança, não é? Embora minha mãe realmente, mas eu não entendia o que era compromisso, o que era responsabilidade. Eu sabia que eu tinha que levantar cedo, trabalhar e dar o dinheiro para minha mãe. Isso era uma prática de todas as famílias, né, naquela época, eu acho. E então minha mãe brigava comigo, não só comigo, também brigava com a minha irmã também, e quando os meus irmãos também faziam isso, ela brigava com todo mundo, batia panela e tal, isso, aquilo, outro, e aí eu lembro que eu odiava a minha família, falava assim, nossa, por que que Deus me fez nascer nessa família, e sabe, eu ali, eu rejeitava aquela família. Hoje eu vejo que tudo aquilo era Satanás, simplesmente colocando todo tipo de informação errada dentro do meu coração. Por quê? Porque ele não queria que eu conhecesse jamais a verdade que liberta. Então, quanto mais mentira ele pudesse colocar na minha mente, no meu coração, para ele ia ser, essa é a armadilha de Satanás, né? Plantar sementes mentirosas no nosso coração. Por quê? Porque ele sabe que o nosso coração é um solo fértil, porque Deus deu esse coração fértil para nós. E Satanás, sabendo disso, ele vai colocar as sementes estragadas dele. Então, eu lembro que eu rejeitava. A minha adolescência, então, eu então, não tive muitos namorados, não, tive poucos, para falar a verdade, acho que eu tive um rapazinho, um rapaz muito mais velho, que minha mãe deixou eu namorar ele, onde eu trabalhava, né, era um rapaz, ele tinha 27 anos, e eu tinha 14 para 15 anos, e aí a minha mãe deixou ele lá namorar comigo 15 dias, minha mãe falou, não quero mais, não quero, e aí não namoramos, né, e, e aí depois eu comecei a namorar um rapaz da mesma idade que eu, um pouco depois, e também não deu certo, só que foi um namoro um pouco prolongado, e, e depois eu vim conhecer o pai da minha filha, que nós éramos crianças, nós éramos vizinhos, né? A mãe dele morava do lado da minha casa, e depois eles se mudaram para Itaquera, e de vez em quando ele vinha visitar a avó. Só que nós, como brincávamos na infância, né, o tempo foi passando, e aí quando ele soube que eu tinha terminado o namoro, ele veio investir, e aí então nós começamos a namorar, e quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente destrói os sonhos dos nossos pais, né? E o sonho da minha mãe era ter as filhas casarem virgem, né? E infelizmente não foi isso que aconteceu. Não, nós começamos a ter uma intimidade, e então, com 18 para 19 anos, eu tive a minha filha mais velha, a Stephanie, e, e ali foi um período, assim, bem delicado, né, porque com essa idade a gente não espera ter um filho, né, então eu lembro que eu nem estava preparada para
ser mãe, mas cuidei dela com muito carinho, cuidei dela, fiz o meu melhor pela vida dela, porém, e aí eu tive que assumir, aprender a ter uma responsabilidade. E hoje eu vejo que os jovens levam tudo sem responsabilidade, né? Achando que nada vai acontecer, achando que tem o controle das coisas, mas nós não temos. Eu lembro que eu achava que eu nunca ia ficar grávida, porque eu ia no conselho das minhas amigas, mas não deu nada certo. E eu lembro também que eu tinha uma amiga muito querida, hoje ela mora no Japão, já tem mais de 30 anos, e como nós éramos as best friends, né, nem sei se essa é a pronúncia certa, eu tive vergonha de expor para ela que eu estava grávida, né? E tanto é que eu fiquei dentro de casa quase que toda a gravidez, porque eu tinha vergonha de sair para fora. E quando nós não entendemos a palavra de Deus, o inimigo vem e planta essa semente de vergonha. E aí, então a gente se fecha. Hoje dá um nome de depressão, não é? Mas eu lembro que eu fiquei muito envergonhada, e quando ela veio até em casa, eu também fiquei muito triste, porque ela era virgem ainda, né? Embora ela tivesse alguns namorados lá, mas ela nunca tinha tido intimidade com os amigos, né? Embora todo mundo achasse que mas ela não, ela realmente ela era virgem, né? Então, esse foi um período assim, e só que um detalhe, o pai da Stephanie, ele não era tão responsável, né? Ele era um sonhador. E em alguns momentos, assim, ele acabou se envolvendo com coisas erradas, com coisas ilícitas, né? Com, com questões de vício. E aquilo, então, foi um momento, assim, de prova, né? E eu lembro que eu não era feliz naquela época. Eu não era feliz, porque eu ouvia, assim, às vezes, alguns comentários, os meus irmãos conversando, assim, nas minhas costas, que, enfim, me diminuindo, falando mal mesmo, né? E aí eu vi, assim, poxa vida, falam isso de mim, né, e tal. E aí aquilo era apenas Satanás usando artimanhas para quê? Para que meu coração ficasse cada vez mais amargurado, né, e sem a perspectiva de uma melhora, de eu viver a verdade que Deus tem para a minha vida. E eu tenho uma foto, a Stephanie tinha aproximadamente 1 ano e meio, 2 aninhos ela tinha, e eu lembro que a minha fisionomia era triste, e eu nem gosto muito daquela foto, embora esteja a Stephanie no meu colo, e o meu marido na época, né, o Di, quer dizer que não era bem o meu marido, né, mas era o pai da minha filha ali naquela época, mas eu não gostava daquela foto em si, né, porque ali relembra o meu passado, que era triste, muito triste, eu era uma pessoa triste, não sorria com facilidade, enfim, tinha medo, tanto é que era minha irmã, a mais velha, ela é 1 ano só mais velha do que eu, ela é quem brigava as minhas lutas, né, se tinha alguma situação assim, né, na escola, ela ia lá, me defendia, e batia, se tivesse que bater, ela batia mesmo, e eu era um pouco, assim, medrosa, né, um pouco, assim, introvertida mesmo, sabe, é, mas, enfim, quando a Stephanie quando então eu engravidei, a minha irmã então começou a namorar, ela já namorava já com um rapaz, que toda a família dele era cristã, né, o meu cunhado Daniel, e aí a Elaine, de vez em quando, como as irmãs dele iam para a igreja, a Elaine falava para mim, ai, Sandra, vai lá na igreja, porque ela via assim, que o meu relacionamento com o Di, na época, não era tão boa, né, e ela falou assim, vai para a igreja, porque Jesus pode mudar a vida dele, Deus pode mudar a vida dele, e aí uma vez eu fui para a igreja, e, e aí eu fui, acho que um primeiro culto, aí eu fui no segundo culto, aí, acho que no terceiro culto, falou mal, não falou mal, mas falou a verdade, que imagens e santos não podem fazer nada por nós. E ali, então, teve aquela ministração, a pastora, então, falou isso, né, e eu falei, ai, que absurdo, é isso? Onde já se viu? Fala mal, que a santa não pode fazer nada por mim? Imagina, que coisa louca, que não sei o quê, eu não volto mais lá, enfim.
Por quê? Porque quando nós não conhecemos a verdade de Deus, nós não acreditamos naquilo que nos é ensinado, nós não acreditamos que a palavra de Deus vai condenar imagens, santos, porque fala de Deus também. Enfim, e então eu comecei a trabalhar numa empresa, numa multinacional chamada Dixie Toga, e eu trabalhava na recepção, e como Deus prepara o ambiente, né? Como Deus, ele prepara tudo. E eu sou grata a Deus. E aí, o engraçado é que naquele ambiente ali da recepção, todas as pessoas que estavam envolvidas ali comigo eram cristãos. Todos, todos, todos. Desde o enfermeiro do ambulatório até a equipe de bombeiros, só tinha um que não era cristão, eram 13, um só que não era cristão, todos os outros eram cristãos. Então, todo mundo chegava ali, dá-lhe palavra. Aí teve um tempo que até o técnico que vinha mexer nos elevadores era cristão também. E ali ficava me evangelizando, e falava de Deus, e falava de não sei o quê. E eu nunca mais tinha voltado para a igreja, né? Porque eu falava assim, imagina, falaram da santa lá, falaram não sei o quê, como pode falar isso? E eles ali com aquela graça que só Jesus tem, né? Só o Espírito Santo tem. E aí falando do amor de Jesus, e amém. Só que o meu gerente de área, eu trabalhava de segunda a sexta-feira, 12 horas, né, porque tinha turnos diferentes, tinha departamentos que ficavam abertos de final de semana, então, às vezes, tinha reunião, então, era 12 horas, né, e também porque era uma empresa terceirizada lá dentro, então, eu trabalhava assim, só que o meu gerente lá de dentro falava assim, não precisa você vir trabalhar no sábado, às 12 horas, 2 horas você pode ir embora. Eu falei, tudo bem. Então, então, 2 horas ia embora. Só que a equipe que era da empresa terceirizada, junto comigo, que era meia dúzia, eles começaram a ficar com inveja. Por que ela pode sair 2 horas? Porque ela é folgada. Porque se a empresa fica sabendo disso, ela é mandada por justa causa. E que não sei o quê, enfim. Uma das pessoas, dos meus colegas de trabalho, fez um relatório dizendo que eu estava saindo antes do horário, que não sei o quê, e aí tudo bem. Teve um dia que chegou o supervisor, e esse supervisor, o nome dele era Marcos Irmão. Por quê? Porque ele era um pastor. E aí, quando ele chegou ali, que eu vi que era o Marcos Irmão, o irmão, né, eu falava assim, nossa, deve estar acontecendo alguma coisa, né, aí ele falou assim, você é a Sandra? Eu falei, sim, sou eu, a Sandra. Ótimo, eu queria falar com o Antônio, que era o gerente. Eu falei assim, aí anunciei ele entrou, ficou quase 1 hora lá em reunião com o Antônio. Aí, então, o Antônio veio, né, trouxe ele até a recepção, se despediu, e aí aquele irmão olhou para mim, aquele meu supervisor, e falou assim, olha, eu não sei o que Deus tem para a sua vida, mas eu sei que é algo grande, porque eu não ia nem conversar com o gerente Antônio, eu já ia te tirar do posto e te levar para a empresa e te dar justa causa, por causa disso, disso e disso. Não sei se você acredita em Deus, mas olha, hoje você pode dizer que você viu Deus face a face. E aí, ali, ele só falou isso, e foi embora. E eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque, meu coração se quebrantou de tal maneira, porque aí depois o Antônio veio conversar comigo, né, que realmente tinha sido isso, mas que tinha sido resolvido, que um dos meninos, né, ele deu o nome, tinha lá feito aquele relatório, mas que tinha tudo resolvido e que eu poderia, assim, continuar saindo às 2 horas, como ele já tinha determinado. Gente, eu saí daquela empresa e eu fui chorando. Era um percurso, porque ali ele fica numa região de rodovia, né, a Dixitoga, e era mais fácil eu ir caminhando para casa do que subir, pegar o ônibus, que a distância era maior. E aí eu saí da empresa, eu fui chorando até em casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe, eu vi Jesus, mãe, eu quero entregar minha
vida para Jesus, mãe, porque Jesus é bom demais. E aí a minha mãe falava assim, filha, o que esse Jesus fez para você? E eu falei, mãe, ele me ama. E ali, nossa, foi, para mim, é algo que eu, eu me alegro muito. Eu me alegro muito porque ali eu fiquei chorando, acho que por umas 3 ou 4 horas. E aí, na hora de jantar, a minha mãe, filha, para com isso! O que esse Jesus fez? Fala para a mãe. E eu, mãe, Jesus é bom demais, eu vou entregar minha vida para Jesus, porque eu nunca mais quero sair da presença dele. Mãe, Jesus é bom demais. Era a única coisa que eu conseguia falar quando eu não estava chorando. Porque eu ficava ali, sabe, falando assim. Hoje eu sei que eu estava ali falando com o Espírito Santo mesmo, sabe? E eu recebendo cada vez mais. E aí eu sei que depois disso, eu voltei para a igreja onde a minha irmã tinha falado para eu ir, e eu lembro que a minha vida mudou. Ai, a minha vida mudou. Eu, de uma pessoa triste, amargurada, achando que nada ia melhorar, eu só vivia sorrindo. O meu comportamento dentro de casa, dentro com os meus irmãos mudou. O meu comportamento com a minha mãe, eu entendia que aquele era o melhor lugar para eu ter nascido. Eu comecei a entender todo o propósito de Deus. E eu lembro que no meu batismo não foi ninguém, mas o meu pai estava lá. O meu pai celestial estava lá. E, nossa, como foi maravilhoso meu batismo. Foi numa piscina regando, estava um frio terrível. Foi no período de agosto, mas tinha uma frente fria naquela semana, que, nossa, derrubou as temperaturas assim. E eu lembro que quando eu cheguei, eu ainda estava com o pai da Stephanie, né? Eu ainda estava com ele, estava casada, ele ainda era vivo. E só estava minha filha, porque nem ele também não queria Jesus. E eu só tinha levado a Stephanie, se eu não me engano. A Stephanie era pequena, né? E quando eu levantei daquelas águas, para mim parecia meu corpo todo se aqueceu, se inflamou, e ali eu comecei a orar em línguas, e ali era uma mistura, sabe, não era uma emoção, era realmente algo verdadeiro, sabe, eu fui envolvida assim, nossa, era como se, não, eu não tenho explicação para dizer, eu não tenho palavras para descrever o que eu vivi ali, mas foi algo intenso, algo intenso. E aí, então, eu selei sabe, a minha entrega para Jesus, que eu ansiava, né? E aí, engraçado, e aí, quando a gente se entrega, assim, para Jesus, a gente fala assim, agora eu já sou crente, agora eu já sei tudo, e aí, então, começa o Senhor a trabalhar no nosso chamado, né? Para que você nasceu? Para que você foi chamado? E aí, então, uma vez a Stephanie veio para casa e aí 2 situações, né? Primeiro que não existia Papai Noel. E eu falei, como assim? Estão destruindo o sonho da minha filha? Porque eu ainda estava no leitinho, né, gente? E aí a pastora, com muita graça, foi lá e me ensinou. Aí uma outra situação, a Stephanie vinha só com bichinhos, né? Vaca, né? Tinha 4 cultos na semana, né? Aí cada dia ela vinha com uma vaca para pintar, ou pintada, no outro dia um cavalo, no outro dia um sapo, no outro dia. Eu falei, meu Deus do céu, o que você está aprendendo nesse ministério infantil? Aí eu fui lá questionar, né? Achando que eu sabia de tudo, que não sei o quê. E aí, não, nós estamos ensinando sobre a Arca de Noé. Eu falei, nossa, mas vocês vão falar só sobre galinha? Não, mas amei. E aí, ali, então, Deus, na Dixie Talk eu tinha muita facilidade, eu podia usar a impressora, né, de lá. Então, eu comecei a fazer lições para as crianças. Então, eu
ia na Conde de Sazeda, comprava historinhas, abria tudo e fazia cópias e montava e levava. Eu fazia montagens, eu tinha um livro, o que que eu fazia? Eu recortava e fazia historinhas com os recortes, aí fazia livrinho e mandava para lá. E ali começou um chamado do Senhor e um transformar na minha vida. E nesse tempo, a Stephanie tinha, quando eu me converti, a Stephanie tinha 5 anos, 5 para 6 anos. Com 7 para 8 anos, com 7 anos, o pai da Stephanie veio a falecer. Ele foi assassinado, e depois nós ficamos sabendo que na casa da avó dele, ela estava recebendo, né, ligações de pessoas ameaçando, dizendo que se ele não pagasse o que ele devia, é, eles iam entrar na casa do dia e ia matar todo mundo. Só depois nós ficamos sabendo disso, né, porque uma pessoa, então, comentou, e ali eu também pude ver a provisão de Deus, sabe, assim, protegendo a minha filha, porque ele saiu para trabalhar em um dia, e numa segunda-feira, e não voltou mais para casa. E na época, né, o marido da pastora, que era o pastor Vandinho, ele era militar, e então ele nos ajudou a procurar o dia, e nós fomos encontrá-lo só na sexta-feira. Numa sexta-feira à noite, nós encontramos no ML, que ficava lá, tinha mudado o endereço, estava lá perto do SEAS, enfim. E quando nós o encontramos lá, o rapaz falou assim, olha, vocês deram muita sorte, porque era para ele ter sido levado como indigente na terça ou quarta-feira, é que nós não temos o carro quebrou, e nós não tínhamos como levar, porque senão ele ia ser enterrado como indigente. E aí, ali eu vi também o favor de Deus, sabe, porque eu não ia conseguir receber a pensão que me ajuda até hoje. Então, nós enterramos, e eu pude ver o amor da igreja ali comigo, me sustentando. E foi ali, exatamente ali, que Deus falou comigo esse versículo, né? Dizendo assim, não tema, eu vou até ler de novo, porque foi muito forte. Não estranheis a forte provação que vem sobre você como fogo, como se estivesse acontecendo coisa estranha, mas alegrai-vos, sede participantes do sofrimento de Jesus. Como esse versículo falou comigo numa palavra, num tempo que estava tão difícil para mim, porque o desejo do meu coração, o Di já estava se entregando para Jesus, mas aí aconteceu essa fatalidade, né? E de lá para cá, já fazem, desde a minha conversão até hoje, já tem mais de 24 anos, já tem essa minha conversão, e eu sou grata a Deus por todas as coisas. Não teve momentos fáceis, não é? Mas eu pude ter a certeza de que em todos eles Deus estava presente. Quando vem uma prova uma prova assim, como fogo, vem sobre mim, e eu falo assim, Deus, eu não vou suportar isso, mas eu sinto algo me fazendo estar de pé novamente. E nessa caminhada, eu conheci, então, o pai das minhas filhas, que é o Eduardo, com quem eu me casei, e eu, então, tive que sair do ministério infantil. Na época, aí eu já tinha ido para uma outra igreja, já era responsável pelo departamento infantil, e eu, então, abri mão disso, porque eu entrei em fornicação, não é, em pecado de fornicação, e eu falava assim, não, eu não posso tocar nas coisas puras do Senhor, eu não posso. E aí, então, Satanás usou isso para matar a minha fé. E eu, então, me achava indigna de estar na presença do Senhor, porque eu estava em pecado, não é? Então, quando a gente permite que é claro que o pecado existe, mas nós não devemos nos afastar do Senhor. Pelo contrário, a gente tem que nos impulsionar cada vez mais. Senhor, me ajuda, então, a permanecer firme. Senhor, me ajuda a me livrar desse pecado, desta condição errada. Senhor, me ajuda. E eu lembro, então, que eu estava
decaída, assim, na fé. Eu lembro de uma situação que eu estava passando com a minha irmã, tinha ido visitar ela, e tinha, no bairro, né, onde eu cresci também, no Jardim Brasil, nós passamos em uma rua, e assim, lá é uma bagunça, né, e aí tinha um pessoal fazendo uma construção numa casa, então estava fazendo a massa na rua mesmo, assim, né, pegou um pedacinho da rua, e nós não podíamos nem passar na calçada, e tínhamos que passar pela rua. Só que nisso, passou aqueles carros loucos, porque lá, o que mais, infelizmente, o que mais tem são os motoristas doidos, né? E passou assim, deu uma buzinada e gritou, sai da rua, e xingou. Eu falei, eu xinguei. A minha irmã olhou para mim e falou assim, Sandra, você tá bem? Eu falei, ai, olha só o que ele fez. E ali, eu pude ver que eu estava distante do Senhor. Eu fui para um encontro, depois de um tempo, eu fui para um encontro, eu estava sem igreja naquela época, eu fui então para um encontro e, e foi algo maravilhoso. Porque às vezes na caminhada, Deus prepara ferramentas e um encontro, e nós vamos ter encontro agora no finalzinho de outubro, nós vamos ter um encontro de mulheres. Você que pode, vá a esse encontro, porque às vezes você pode achar que está tudo bem, mas não. São ferramentas que Deus usa para nos fortalecer novamente. E eu queria ler um texto com vocês, desculpa aí os versículos, amados, mas é que é tão poderoso isso. Não tem como a gente dar um testemunho sem falar, por meio da palavra, como Deus fala conosco. E aí o texto está em Marcos, fala sobre um cego. E foram para Jericó, quando eles e seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho, estava sentado um mendigo cego, chamado Bartimeu. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam, que se calasse, mas ele continuava a gritar, mais alto, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus parou e disse, chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo, coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando-o de si a sua capa, levantou de um salto só e dirigiu-se até Jesus. E Jesus lhe perguntou, que queres que eu te faça? O cego respondeu, mestre, que eu volte a ver. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Esse encontro que eu fui foi assim. Sandra, o que você quer que eu te faça? Eu falei, Senhor, eu quero voltar a ver. Quero voltar a ver o Senhor. Eu quero voltar, Senhor, a enxergar aquilo que o Senhor tem para mim. E foi assim, e ele falou, então vê, filha, veja. E eu, então, voltei a respirar, porque Deus, ele prepara situações, ferramentas, e não despreze as ferramentas que o Senhor tem colocado para você, para que você respire, para que você volte a ver as maravilhas do Senhor. E isso é muito bom, é muito bom. Isso é uma nova vida que ele tem para nós, e isso, nossa, me encheu, e eu voltei, assim, com tanto ânimo, com tanta garra, com tanta dedicação, que foi depois, logo depois desse período, quando eu disse para vocês que, no início, né, que Jeremias, né, Deus fala para Jeremias, eu escolhi no ventre. E eu lembro, e então, logo depois dessa ferramenta poderosa que Deus me fez renascer novamente, ativar, fortalecer a minha fé, eu lembro que Deus me deu um sonho, uma visão. Eu lembro que quando eu era criança, naquele lar, todo idólatra, todo perturbado, eu tinha um sonho que para mim era um pesadelo. Eu sonhava que eu estava num lugar muito branco, como se fosse o Alasca lá, nem Alasca, né, lá no Polo Norte, né, só neve, neve, neve. E aí eu olhava para cima e eu via descendo uma bolinha. Aquela bolinha ia descendo, né? Como em filme mesmo. Ela ia descendo, ela ia ficando grande. E aí eu ouvi uma voz: abre a boca, abre a boca.
E eu falava, não, não quero abrir a boca. E esse era um pesadelo que me perseguia durante algum tempo da minha infância. Eu não lembro a idade que eu tinha, mas eu tinha até medo de dormir, porque eu sabia que eu tinha que abrir a boca. E aí, toda vez que eu abria a boca, eu engolia aquela bola, mas era tão gostoso. Mas era uma bola gigante, assim, gente, vocês não fazem ideia. E aí, então, esse foi, eu achava que era um pesadelo, mas depois desse encontro que eu tive com o Senhor, eu vi que não era, né? Porque Deus, então, ele começou a colocar para fora aquilo que ele tinha me dado. E então nós começamos a trabalhar em cima de jogos educacionais para a criança. Está ainda em desenvolvimento, mas é algo que veio do Senhor, eu não tenho dúvida, porque ele falou isso, né? E eu fiquei assim muito impactada. E já para a gente já ir partindo para o encerramento desse testemunho, claro que tem muitas coisas, né? Tem grandes testemunhos que assim que eu vivi com o Senhor, mas eu queria algo que Deus então falou comigo nessa questão de com as crianças, né? De nós estarmos ensinando. É um versículo que eu creio de verdade, está em Provérbios 22:6, que diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará. Esse versículo tem como, sabe, um, uma arma poderosa, e eu tenho aplicado isso dentro da minha casa. Eu sempre apliquei com a Stephanie, desde quando eu conheci esse versículo. Eu aplico com as minhas filhas e aplico com todo mundo, né? Para mim, todo mundo, nós somos crianças perto do nosso Pai. E eu adoro estar ensinando da palavra do Senhor. Eu amo isso, é vida para mim. Fala comigo e eu ensino, sabe? É muito gostoso estarmos meditando junto com a palavra, é algo poderoso. E vêm os percalços vêm na nossa vida, mas se nós estivermos firmes com o Senhor, nada disso vai nos abalar. Algo que eu aprendi a admirar, algo que eu aprendi a admirar são as árvores. Eu gosto muito, eu vejo assim os formatos das árvores. Tem uma árvore lá na nossa igreja, Serra da Cantareira, que ela se formou em cima de uma rocha. Eu falo assim, Deus, como isso é poderoso. E ela é linda, sabe? Tem uma outra árvore que fica perto do nosso pomar. Nossa, ela é um espetáculo, elas são vários troncos. E, mas a gente olha para aquilo ali e o que sustenta aquela árvore? É a raiz que está lá embaixo. A nossa fé tem que estar enraizada em Cristo, porque Ele é a videira. E sem Ele, nós nada podemos fazer. Nada. Se você acha que você pode fazer algo sem estar enraizada em Jesus, nós nos enganamos, porque nós nada podemos fazer se nós não estarmos inseridos nessa raiz forte, amorosa, que é o nosso Senhor Jesus. Nada, a gente não pode fazer nada. Então, que nós venhamos nos colocar diante do Senhor. Ele é aquele que não julgou a minha infância. Sandra, eu bem vi o que você fazia na sua infância, viu? Ele não nos julga, mas ele nos abraça e ele vai tirando toda a semente que o inimigo colocou no nosso coração. Ele faz com que a gente apague toda lembrança errada, não alguns traumas, ele vai tirando, desde que nós estejamos na raiz junto com ele. Eu não sei como foi a sua infância, eu não sei como foi a sua adolescência, eu não sei como está sendo hoje a sua vida, mas de uma coisa eu sei, Deus tem sonhos para a sua vida, Ele sonhou com você, Ele formou você no ventre da sua mãe para um único propósito, de você conhecê-lo, de você servi-lo, porque às vezes a gente pensa que é uma mão de via única, mas não, Deus, ele é tão generoso, Deus é tão justo, que quando a gente dá, ele nos dá infinitamente mais. A gente dá um passo, Deus dá uma caminhada em nossa direção, porque ele é assim. Quantas vezes
não é? Nessa caminhada minha, e aí então eu conheci a Metodista, eu estava nessa igreja, né, onde eu fui nesse encontro, que lá também tinha, e aí me deu um ciricutico, e eu quis sair daquela igreja. E o que que eu aleguei? Não, as minhas filhas precisam ter um ensinamento melhor, e eu quero sair, conversei com o pastor, e o pastor, não, Sandra, nós vamos melhorar o nosso ministério infantil, olha, vai ficar legal, e algo, nada me fazia voltar atrás disso. Eu falei, não, eu quero sair, e ele então falou assim, tá bom então, Sandra, e então nós começamos a procurar uma igreja. Fomos em uma igreja, e aí as minhas filhas, ai, mas nessa igreja não bate palma. Eu falei, mas vocês também não batem. Ah, não, mas nós não queremos ficar aqui. E aí eu lembro que quando eu me converti, né, eu fiz muitos cursos, né, quando estava implantando o sistema de células na igreja metodista, ainda era lá na Avenida Jabaquara, e eu lembro que eu fui lá fazer, isso tem muito tempo, eu lembro que eu fui lá fazer isso, né, fazer esses estudos, acompanhar, porque na época tinha muitas dúvidas e tal, e eu fui lá, eu falei assim, e aí depois disso eu fiz as 7 semanas de libertação, lá com o apóstolo Géser, né, com o Ministério Shekinah, eu participava, né, eu fui assinante das revistas, né, que tinha lá da igreja, e eu era assinante, então eu sempre recebia as revistas em casa, e aí eu sempre estava acompanhando a Metodista. Aí eu falei assim, então vamos na Metodista. E aí nós chegamos lá, e as meninas já logo se apaixonaram pela Metodista, e foi um tempo, assim, muito gostoso, e aí o engraçado é que, para muitos, essa pandemia foi algo terrível, mas para minha casa foi algo muito poderoso, porque eu pude conhecer o coração das minhas filhas, e na outra igreja onde nós estávamos, as minhas filhas estavam, as gêmeas, né, elas estavam tão infelizes porque elas eram rejeitadas naquela igreja, e a ponto de uma delas querer se matar com 6, 7, 8 anos. Uma delas queria se matar e a outra pensava em fugir de casa. E eu não sabia disso, mas Deus foi misericordioso e guardou as minhas filhas. E o ano passado, quando elas tinham 12 para 13 anos, foi que elas me falaram isso. E aí nossa, eu louvei a Deus, porque eu falei assim, Deus, mesmo que o Senhor, mesmo que eu estivesse cega para esse perigo dentro da minha casa, o Senhor guardou as minhas filhas. Olha, o que dizer de um pai assim? Não tem como você não se render a esse Deus, porque ele pôde guardar as minhas filhas. E olha, hoje as minhas filhas amam a cantareira, elas amam a metodista. Elas falam, de domingo, elas levantam 6h15 da manhã, porque a gente sobe de carona, mas elas têm prazer em estar na cantareira, elas amam a igreja. Então eu vejo assim que como Deus protegeu os meus, não é? Deus tem sido muito fiel, tem guardado as minhas filhas de todo o mal. E eu sou muito grata a Deus por isso, né? Muitas das vezes eu sou falha, mas Deus não é. Ele guarda cada um de nós. E para encerrar, ontem eu estava com muito temor e tremor por esse testemunho. E Deus, sabendo disso, Ele deu um texto que eu queria compartilhar com vocês, que está em Isaías 61, a partir do 3, que diz assim, e ordenar que se dê uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, aos que choram em Sião, a fim de que chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E eles edificarão as antigas ruínas, restaurarão lugares antes destruídos e reedificarão as cidades assoladas, os lugares devastados de muitas gerações. Estrangeiros virão e cuidarão dos vossos rebanhos, forasteiros serão os vossos lavradores e os vossos cultivadores das suas vinhas.
O que Deus está dizendo aqui? Que você será carvalho de justiça, mas para isso você precisa conhecê-lo. Para isso você precisa ter essa experiência de conhecer e de entregar a sua vida a Jesus. Deus tem plano perfeito para você, acredite nisso. Pode parecer uma prova, um fogo muito forte vindo sobre a sua vida e você não sabe o que está acontecendo, mas o Senhor te chama de carvalho de justiça. Consulte o seu coração mediante o que a palavra diz. Entregue a sua vida para Jesus. E se nesta noite, se através desse testemunho, a sua vida foi tocada de alguma maneira, eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus que tirou a irmã Sandra da idolatria, que tirou ela de uma mentira, de um engano, tirou ela das armadilhas. Ele pode me tirar também dessa armadilha, desta angústia do meu coração. Talvez você ache que as coisas do mundo são encantadoras e são gostosas e são prazerosas, mas eu te digo que o fim delas é morte. É morte e é morte eterna. Mas Deus te chama para ser carvalho de justiça. Restauradores, Deus quer usar a sua vida para que você restaure outras vidas. Se o seu coração está tocado neste momento, coloque a mão no seu coração e ore junto comigo. Pai de amor, eu hoje pude compreender a tua palavra. Eu hoje pude compreender que o Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe. O Senhor me formou. O Senhor tem um propósito para minha vida. E hoje eu digo sim. Eu digo sim para esse teu chamado. Eu digo sim para este sacrifício da cruz. Eu digo sim e eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. E que eu possa ser um testemunho vivo do poder transformador de Cristo. Me ajude a permanecer fiel e me ajude a ter clareza para aproveitar todas as ferramentas que o Senhor tem para que a minha fé não desfaleça, para que eu encontre cada vez mais os teus caminhos justos, e fiéis. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, para mim foi um prazer dar esse testemunho. Talvez um outro dia eu conte os outros testemunhos, o grande mover de Deus na minha vida, mas que hoje esse testemunho realmente tenha sido um alimento para o seu coração. Confie no Senhor, porque Ele te ama em todo o tempo e Ele tem planos de paz para você. Que o Senhor visite você e a sua casa, toda a sua família, que da mesma maneira que o Pai Celestial guardou a minha família, que Ele guarde também a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Amém?